Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. Amém? Vamos ler, não sabe o tempo. Lucas 18, 9. Versículo 18, 9. Esta parábola que uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava a outros. 2 homens subiam ao templo a orar, os fariseus e outros publicanos. Os fariseus, estando em pé, oravam consigo desta maneira: ó Deus, graças eu dou, não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O justo, o jejum 2 vezes na semana e do dízimo e tudo quanto possui. O publicano, porém, estando em pé, longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu vivificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que em si mesmo exalta será humilhado, e qualquer que em si mesmo se humilha será exaltado. Podeis sentar em nome de Jesus. Amém? Queridos e amados irmãos, é uma mensagem que Deus colocou no coração nesta noite para estar pregando diretamente dos céus para você. Falamos a respeito de duas personagens. Falamos a respeito do publicano e falamos a respeito do fariseu. Eram 2 homens que qual era costumeiro e ao tempo agradecer a Deus, aleluia, pela sua vida, pelos momentos que passava. Mas, queridos, aqui fala a respeito da exaltação e da humilhação. Você vai ver que este homem, o primeiro homem, ele pegou, orava a respeito sobre a sua vida, falava de tudo que fazia, falava a respeito do dízimo, falava a respeito da oferta, falava a respeito, queria mostrar a respeito da honestidade, a fidelidade, aleluia, batendo o peito para todo mundo. E no tempo, querido, tinha costume de andar fariseus, saduceus, e olhava as súplicas e as orações das pessoas que entravam no templo. Mas a Bíblia só fala a respeito desses 2 homens. Creio eu que não só tinha 2, tinha muitos homens, aleluia, oravam. Você vai ver que este homem, ele ora nas suas orações. Eu creio que ele faz uma longa oração, mas na oração, também nas suas orações, ele fala a respeito, aleluia, que ele era uma pessoa, que ele era honesto, que ele dava dízimo, que ele dava oferta, aleluia, e ele batia no peito e dizia: não sou como demais homens, aleluia. O primeiro passo que eu olho essa história é porque ele bate no peito e diz: não sou como demais homens. Ele já mostra um símbolo de exaltação para a vida dele. O segundo, porque era um homem salariado, era um homem que, aleluia, era um homem que tinha dinheiro, era um homem talvez que era rico, e dizia: olha, também dou meu dízimo e dou também as minhas ofertas. Ele já se exaltava. Você vai ver que nas Escrituras Sagradas, o próprio Cristo, em suas palavras, ele diz que quando nós dermos o dízimo, aleluia, com a direita esconda, irmãos, para que a esquerda não veja. Jesus estava falando para nós, para que nós não possamos se exaltar, aleluia, no momento que nós fazemos ações sociais, aleluia, na casa do Senhor, aleluia, às vezes ajudamos, às vezes trabalhamos, às vezes fazemos, às vezes damos,
e queremos te exaltar, aleluia, pelas obras que nós fazemos, aleluia. Pois queremos saber, irmãos, que nós não iremos ser salvos não pelas obras, mas seremos salvos pela graça infinita de Jesus Cristo. Aleluia, Deus, Ele não gosta das pessoas que se exaltam. Aleluia, você vai ver que Ele diz nas suas palavras que o exaltado Ele vai humilhar e o humilhado Ele vai exaltar. Queridos e amados irmãos, todavia sejamos humildes em toda maneira de viver. Façamos a obra, doamos, fazemos obras sociais, mas toma cuidado, irmãos, toma cuidado pela sua exaltação, pelo aquilo que você faz. Você está fazendo aquilo para que os outros vejam, aleluia, mas Deus nada se agrada, aleluia, se você fizer por aquilo que os homens vão ver, porque na verdade vos digo, diz a palavra do Senhor, que já recebeu o seu galardão aqui na terra. Oh Jeová, os fariseus eram assim, os fariseus ele fazia para se exaltar. Não é diferente nos dias de hoje. Pessoas que fazem para se exaltar. Ele gosta de mostrar. Ele gosta de fazer. Para que os outros vejam. Mas aquele pequeno ninguém vê. Aquele humilde ninguém vê. Às vezes doamos uma cortina para a casa do Senhor. Às vezes eu sou aquele que dou o maior dízimo na casa de Deus. Como já vi, pessoas que gostavam de tirar e mostrar. Tirava o seu dízimo e mostrava. Tinha prazer em colocar na salva e velar de corpo. Para que toda a igreja fosse ver. Ainda havia não que dizia do dízimo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes no mês. Mas ele nunca esquece dessa história do fariseu. O fariseu ele se exaltava, queridos. O fariseu ele se engrandecia por tudo que fazia. Em suas oratórias, irmãos, ele também se engrandecia. Dizia, não sou como demais homens. Ele já gostava de humilhar o menor, irmão. O fariseu era assim. Ele gostava de humilhar o menor. Quantas vezes nas orações, às vezes, tem um irmão que ele não sabe orar, tem um irmão que não sabe se expressar. Aí ele coloca o seu joelho no chão. E quando coloca o joelho no chão, ele só tem uma humilde palavra. Ele só tem uma humilde palavra para se expressar. E começa a falar, depois some aquelas palavras. E a única palavra que ele fala é diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia. E de repente outro, com suas plenas sabedoria, começa a fazer uma grande oratória. Exaltando, falando, dizendo. E aí abate o menor. Queridos, Jesus não quer assim desta maneira. Jesus ele gosta de coisas ocultas, secretas. Foi por isso que ele disse em suas orações, quando você orar, entre no seu quarto secretamente com teu Pai. Fale com Ele. Se expresse, desabafe, fale. Aquilo que você está sentindo. Mostre o símbolo da humilhação perante ao teu Deus. Porque Deus está querendo que você se humilhe. Deus está querendo que você desça perante a presença dEle para que Ele possa te exaltar. Não queira ser o maior. O maior da filha não queira ser o maior da
Sua palavra diz: se você entrar numa casa, não sente no primeiro assento, sente no último assento, para que te convide para o primeiro assento. Ele já gosta que a pessoa assumir. Já conheci muitos que eram assim, companheiros de ministério, que quando chegavam com sua mala, cheio de paletó, e aí entrava no meio da congregação e ia diretamente para a tribuna. Tem uns que têm costume de sentar na frente da congregação, aleluia, para mostrar que ele é o tal, que ele é o cara, que ele é o pregador, que ele é o famoso. O reino de Deus não funciona assim dessa maneira. O reino de Deus funciona pelo menor. É que o menor que faz o maior no reino de Deus. Pois quem quer ser o maior, quer se torne o menor. Jesus disse: deixai-vos de ali todas as criancinhas, porque dela é o reino do céu. Não queira ser maior, não queira se exibir, não queira se mostrar, não queira ser o destaque, não queira ser igual a Lucifer, que queria fazer o trono dele mais alto do que o de Deus. E ele acabou, a grande foi a sua queda. Irmãos, as coisas não é assim. Um certo irmão me parou, eu estava conversando com ele, e ele me falava sobre uma personagem, me falava sobre um companheiro de ministério, e dizia assim: pastor, a minha esposa não está querendo mais ficar nesse ministério. A minha esposa está querendo divorciar de mim. A minha esposa tem um mês, ela disse que daqui a um mês vai pegar o papel de divórcio. E ela não quer mais congregar naquela congregação. Porque a pessoa que era aquela pessoa já não é mais. Aquela pessoa que tinha tempo já não tem mais. Aquela pessoa que era um amigo já não é mais. Aquela pessoa que era o menor já não é mais o menor, é o maior. E ele precisava desabafar para o companheiro de ministério. Mas não era aquela pessoa menor. E eu disse a ele: olha, nas minhas orações eu digo: Senhor, que eu sempre seja o menor. Se Deus vê que é para me exaltar aqui na frente da obra, eu quero que ele arranque antes. Porque eu não quero me exaltar de maneira nenhuma. Eu quero ser o mesmo, humilde, menor. Eu quero ser o servo, eu quero servir. Aleluia, pois, quem quer ser o Senhor que seja o servo? Ele tem que servir, irmãos. Jesus foi assim, mostrou um símbolo de humilhação. Ele pegou, irmãos, no momento que ele estava com seu discípulo, encheu uma bacia, irmãos, tirou a sua roupa, cingiu seus lombos com a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. As coisas são assim. As coisas foram assim. As coisas com Jesus foram assim. Jesus mostrou um símbolo de humilhação. Jesus, ele nunca queria mostrar que era o maior. O povo de Israel queria pegar Jesus e colocar em uma alta posição. Queria colocar no lugar de Herodes para governar Israel, irmão. Mas Jesus disse: eu não vim para reinar no reino material, irmão. Ele não queria ser o maior, sempre ele se tornou-se o menor, irmão. Tem pessoas que assim no dia de hoje. Ele não pode ter nada, sempre ele é o maior, sempre ele é o exaltado, sempre ele é o cara, sempre ele é o tal, sempre ele pode, sempre ele tem sabedoria, sempre as palavras dele são lindas. E bate no peito e diz: eu posso. As coisas não funcionam assim. Não funciona. O publicano, ele se exaltou, o fariseu, ele se exaltou. E pensando que as orações dele iam ser recebidas, diz que não tem a ser recebido. Mas a Bíblia diz que ele estava depositando em sacola furada.
As orações dele não batiam. Se tivesse laje no tempo, dava batendo da laje. Porque era oração de exaltar. Oração de grandeza. Muitas palavras. Começou a orar, começou a dizer, e aí? E disse: 2 homens subiram ao templo a orar, os fariseus e outros publicanos. Os fariseus, entrando em pé, oravam consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Junto às vezes, na semana, e dou dízimo e tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, e logo nem ainda queria levantar os olhos ao céu, e batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Olha a palavra dele. Uma simples palavra. Uma simples palavra. Tem misericórdia de mim. E ele disse em suas palavras, diz: pois os humilhados, os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Não queira se exaltar. Não queira ser o maior. Não queira ser maior do que o menino. Tudo que fizer, faça na humildade. Tudo que você fizer, faça para Deus. Porque o publicano ele não tinha palavra. Foi logo cedo que eu falei. Pessoas que chegam aqui da igreja, às vezes não têm palavra para orar. Com as simples palavras, eles falam: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu não tenho como se expressar. O publicano, ele disse: tem misericórdia, não para o céu. Ele disse: tenha misericórdia de mim. E aquele fariseu disse: não sou como demais homens, ladrão, roubadores e injustos. O terceiro passo dele foi transformar o seu próximo. E Salmo 15 diz sobre isso, para que nós não possamos transformar o